Oi, Lívia, bom dia. Vamos lá, né? Aproveitar essa rica oportunidade maravilhosa. Amém, amiga, bom dia, viu? Bom dia, tia Cecília. Vamos chegando, que bom, que alegria, né, tia? Oi, Rê, bom dia. E vamos já avisando o pessoal que nós entramos, né? Vamos lá, vamos chamar a nossa turma para vir ouvir palavras de céu, inspiradas, essa grande oportunidade. Bom dia, Denise. Que bom. Avisar o padre também. Oi, Ana Paula, bom dia. Vamos aqui já olhando para o nosso Papa, né, que agora fez sua Páscoa definitiva. Bom dia, padre. Bom dia, Fer. Oi, Áurea. Seja bem-vinda. Bom dia, padre. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Que alegria. Muito obrigada, padre, por estar aqui conosco, viu? Um carinho muito grande do Senhor com a gente. E eu que agradeço de poder encontrá-los mais uma vez, de poder ter esse momento juntos agora, nesse tempo estranho da nossa vivência de fé, Sim. mas que nos ajuda com certeza a, a ver a ação de Deus na nossa história, né? É, isso é verdade. Grande oportunidade para sentirmos esse Deus tão presente, né? Que vai nos consolando e renovando em nós a esperança do que está por vir, né, Padre? Com gratidão e esperança. Sim, Papa Francisco, que inaugurou o Jubileu da Esperança, nos ajuda justamente a alimentar esse sentimento dentro de nós, né? É um Isso misto mesmo. de sentimentos, de fato, porque é um momento histórico, mas ao mesmo tempo é um momento em que nós, sabendo da ação do Espírito que não nos abandona nunca, temos essa esperança dentro do coração, né? Isso, Padre. Então, que bom, pessoal, acho que aqui a turma, né, que acompanha o Deus Convida desde o comecinho, Padre Diogo Chichito sempre com a gente em tantos momentos especiais, momentos também difíceis, né, enfrentávamos uma pandemia, e o Padre Chichito foi um dos sacerdotes que sempre esteve conosco também, nos ajudando, nos ensinando, e agora está aqui, porque ele em Roma agora está terminando o doutorado, Padre, como é que está a fase do estudo? Estamos terminando a fase romana do doutorado, digamos assim, né? Eu devo terminar de escrever o texto no Brasil, Hum, mas a parte presencial, a gente já está nos últimos passos, né? Agora em junho deve terminar o semestre, e o semestre que vem eu estou dedicado só para as atividades pastorais e para o serviço do jubileu, que se intensifica mais ainda, agora com o novo Papa, né? Vamos ver como é que vão ser as coisas no futuro. isso, então o padre, né, que estuda lá em Roma, teve essa alegria de fazer parte da equipe de liturgia, a gente pode dizer assim, padre, das cerimônias papais? Sim, é equipe de celebrações do Sumo Pontífice, né? Que continua. Agora, não é uma equipe como as outras que são destituídas, né? Todos os cargos da Cúria Romana são destituídos com a morte de um Papa, exceto as atividades do cerimoniário, porque todos os ritos, seja do funeral, seja da eleição do novo Papa, são ritos litúrgicos, então precisa de uma equipe que cuide de tudo isso. Então, inclusive, Nosso Senhor nos dará a graça de estar a serviço também do futuro Papa. Sim. Então, eu fico aqui até janeiro, continuo servindo a Igreja nesse ministério. Então, até os jovens da paróquia me fizeram me dar conta disso segunda-feira, conversando com eles. Eu estava com eles quando recebi a notícia. Eles falaram: ah, você vai estar a serviço de dois papas. Olha, Na hora eu falei: eu não tinha pensado nisso, de fato, né? As graças que Deus vai nos dando no meio do caminho. maravilha, padre. Então, a gente queria aproveitar essa oportunidade de estar com o senhor que está vivendo isso tão de perto, né? E que contasse para nós, então,
como tem sido, né, esses dias, o grande legado do Papa Francisco que o senhor gostaria de passar para nós, no seu ponto de vista, o que o senhor sente, e como a igreja vai, a partir de agora, então, funcionar. Né? A gente tem esses dias todos que os fiéis podem chegar junto ao Papa Francisco, depois a gente vai ter realmente o funeral dele, né, quando ele vai ser levado a Santa Maria Maior. Dá pra gente um panorama geral, mas trazendo também esse sentimento seu, pessoal, né, desse carinho como, claro, sacerdote, mas também um filho muito querido do Papa Francisco. Esses dias têm sido bastante particulares, né? Desde a notícia da morte do Santo Padre, nós começamos um movimento muito intenso por aqui, né? Seja pela constatação propriamente dita da sua morte, seja para a preparação de tudo isso. Porque, embora Roma seja já acostumada a acolher um número grande de pessoas, não chega perto daquilo que se espera nesse momento, né? Nós esperávamos para domingo próximo o jubileu dos adolescentes e a canonização do Carlo Acutis, cerca de 100 mil pessoas para participar da Santa Missa e do jubileu. Com a morte do Santo Padre, esse número dobrou. Então, hoje se fala de, no mínimo, 200 mil pessoas, porque houve, de fato, uma grande movimentação, muitos que não viriam para a canonização do Carlo Acutis, agora vêm para saudar o Papa pela última vez, né? Então, esse número aumentou, nós estimamos o dobro daquilo que era esperado, e isso para nós gera também uma série de preocupações e de movimento interior dentro das organizações para poder acolher todas essas pessoas de maneira digna, né, e de maneira organizada. Então, para nós, tem sido dias muito intensos de trabalho, de pensar como fazer, de organizar. Eu não estou tão ligado a essa parte estratégica, são os nossos superiores que pensam nisso. A gente entra na parte prática, né? Então, nós tivemos, então, na segunda-feira, o rito da constatação da morte, que é um rito que hoje é muito mais tradicional do que necessário, né? E é um rito bastante interessante até, porque são dois gestos bastante simbólicos que acontecem naquele rito. Então, o camerlengo, que é o camareiro, é o homem de confiança do padre, né? Como se fosse o melhor amigo, aquele que tem acesso às coisas mais íntimas, aquele que pode entrar no quarto do Papa quase que sem pedir autorização. Esse é o camerlengo. É aquele que faz o rito da constatação, né? Justamente porque se a gente imagina, num cotidiano, quem tem acesso para encontrar uma pessoa dentro do seu próprio aposento é só quem tem muita intimidade. Então, dentro da organização própria da igreja, o camerlengo é aquele homem de confiança do Papa que poderia entrar no seu quarto e encontrá-lo morto, né? Se fosse o caso. No passado isso aconteceu várias vezes. No caso do Papa Francisco, tinha toda a equipe médica que o seguia e oficialmente o camerlengo, que é o cardeal Ferrer, é aquele que faz o rito da constatação, né? Como funciona? Um martelinho é batido na testa do Papa por 3 vezes, chamando o seu nome de batismo, porque é a forma que, humanamente falando, a gente responde com muito mais rapidez, né? Então, é verdade que o Francisco tinha já se acostumado a ser chamado assim, mas o seu nome de batismo é o nome que ele carregou pela vida inteira, então era muito mais fácil que ele respondesse a um chamado de Jorge do que a um chamado de Francisco. Se a gente pensar no finalzinho do período em que o Papa Francisco esteve internado, quando ele começou a se recuperar, que ele fez aquela primeira mensagem que foi publicada no terço que a gente estava rezando na Basílica, na frente da Basílica, ele falou em espanhol, que é a sua língua materna. Sim. Porque na situação em que ele estava, de enfermidade, de dificuldade, ele era mais natural que ele falasse na sua língua materna, né?
Tem uma pergunta aqui dizendo, parece que o Camerlengo é de Ribeirão Preto. Não, o vice-Camerlengo é o Dom Wilson, é de Ribeirão Preto. O Camerlengo é estadunidense, né? Então, sim, tem um bispo brasileiro que vai ajudar diretamente, mas o responsável primeiro é o cardeal Ferrer, que é estadunidense. Porque o Camerlengo é cardeal e o de Ribeirão Preto é um bispo que ajuda um pouco na organização, só para responder a pergunta que apareceu aqui. Né? Então, nesse rito, né, com esse martelinho, se bate na testa para dizer, acorda, se você está vivo, acorda. Né? E por 3 vezes se repete o nome de batismo do Santo Padre. Como ele não responde, então se diz, de fato, o Papa está morto. E ali se quebra o anel do pescador, que é o símbolo do pontificado. Né? Para cada pontificado existe um anel específico que tem o nome do Papa cunhado naquele anel. A gente deve lembrar que antigamente não existia a assinatura à tinta. Todas as coisas eram assinadas com um carimbo de cera. Inclusive os aposentos papais, quando são lacrados, depois desse rito, são lacrados com um carimbo, um lacre de cera. Né? E para fazer esse carimbo com o lacre, se utilizava o anel. Então, o anel é símbolo deste pontificado específico. Então, como acaba o pontificado? Porque o Papa morreu, então o anel é quebrado. Quer dizer, ninguém mais pode tomar nenhuma decisão, porque aquele que poderia tomar todas as decisões em nome da igreja está morto. Então, a quebra do anel é o símbolo justamente para dizer que tudo para até a eleição do próximo Papa. E no caso do Papa Francisco, não sei se vocês viram as imagens que estão já circulando desde segunda-feira, ele tem um anel nas mãos, o que parece estranho, porque se o anel do pescador é quebrado, como é possível que o Papa continue com o anel, né? O Papa Francisco optou por continuar com a cruz e o anel que ele usava quando era cardeal arcebispo de Buenos Aires. Então, o que ele carrega consigo é o anel do episcopado dele, não é o anel do papado. O anel do pescador, que é o anel oficial do pontificado, esse foi quebrado no rito de constatação da sua morte. Nossa, super interessante, né? Esses detalhes a gente não sabe, a gente sabe do todo, né? Que bacana. Sim. E aí é interessante também porque o Papa Francisco ele modificou o funeral do Papa, né? Então o Papa, seguindo a tradição da Igreja, era sepultado então depois de 8 dias exposto. No 9º dia, ele era colocado, então, dentro de um caixão formado de 3 camadas diferentes. O Papa Francisco pediu que o caixão dele fosse feito o mais simples possível. E o mais simples possível, seguindo as leis italianas, é um caixão de madeira com zinco por dentro. Aqui na Itália, todos os caixões têm 2 camadas. A camada de zinco para evitar que, quando o corpo entra em processo de decomposição, os restos toquem a terra e possam poluir a terra. Né? Então, por isso é feito um caixão de zinco e depois madeira, a parte externa, por uma questão estética, porque o zinco não é muito bonito. Né? Por mais que possa ser lá trabalhado, não é muito bonito. Então, o Papa Francisco pediu que o caixão dele fosse um caixão simples, como o caixão de todos os fiéis. Também pediu que o seu corpo não fosse exposto num catafalco, que é aquela mesa alta, onde ele pode ser visto com facilidade de todos os lados, porque aquilo é uma honra de reis, né? Uma honra dos grandes poderosos na história. E ele disse, o Papa não é um poderoso. O Papa é o vigário de Cristo, é aquele que vive para o serviço. E por isso ele reformou o funeral do Santo Padre, de modo que ele está já dentro do caixão, desde o primeiro momento. Então, por causa dessa reforma, na segunda-feira, no rito de constatação da sua morte, ele já foi colocado dentro do caixão, onde ele se encontra agora.
Padre, Então, uma essa foi a pergunta. minha interação. Ele fez essa reforma já há algum tempo, que ele foi reformulando 2 anos esses. atrás. Ah, então já existia uma programação que seria dessa forma, né? Não foi tudo muito de repente. Não, não. Eu acho que até pensando no próprio fim da sua vida, né? Porque idoso, 88 anos ele tinha quando faleceu. Então, já olhando para tudo isso, ele dizia: vamos organizar tudo isso, porque não é a única reforma do Papa Francisco, né? Depois a gente pode até fazer uma pequena apanhado de tudo aquilo que ele nos ensinou, mas o Papa Francisco é um Papa reformador. Quando a gente lê nos livros de história, quando a gente pensa nos papas que modificaram muitas coisas na história da igreja, a gente vê como algo do passado, que aconteceu assim, que o papa se esforçou e fez assim. Nós estamos vivendo uma reforma da igreja. Então, daqui a alguns anos, quando contarem esse período histórico, vão falar do Papa Francisco como um papa reformador, que modificou muitas coisas dentro da vida da igreja, entre as quais o rito de sepultura dos papas. Então, nós estamos de fato vivendo um momento muito importante da nossa história. Talvez a gente não se dê conta, mas é um momento muito Padre, importante. agora, por exemplo, ele fez a reforma dessa parte do funeral dos papas. Isso quer dizer que os próximos papas vão aderir a essa reforma feita, o que é diferente dele ter escolhido morar, por exemplo, na Casa Santa Marta por uma opção. Não foi uma reforma que o Papa não mora mais no Palácio Apostólico. Isso foi uma opção do Exato. Papa Francisco, né? O Palácio Apostólico sempre esteve à disposição do Papa Francisco, assim como a residência de verão do Castel Gandolfo, que o Papa Francisco nunca foi lá depois de Papa, né? Então, foi uma opção dele viver no Palácio Santa Marta, que é, na verdade, uma casa de acolhida dos cardeais que passam por aqui. Então, a Casa Santa Marta, a gente poderia dizer que é um hotel dentro do Vaticano, um hotel específico para os dependentes do Vaticano, mas um hotel, né? Ele resolveu viver ali porque, na sua biografia, ele conta sobre isso, ele diz: eu não consigo viver longe das pessoas. E vivendo no Palácio Apostólico, o Palácio Apostólico é imenso, e o acesso ao Palácio Apostólico é muito restrito, porque, afinal de contas, existe toda a questão da segurança do Papa. Então, vivendo no Palácio Apostólico, ele ficaria completamente isolado. Então, seu pedido de ir para Santa Marta não era somente um símbolo de humildade, como muitos leem, mas era uma necessidade pessoal, né? Ele sabendo quem era e sabendo da necessidade que tinha, humanamente falando, de estar em contato com as pessoas, ele fez esse pedido. Porque, de fato, em Santa Marta circula mais gente, né? Então, o refeitório é comum, existia uma sala grande de refeições, como no hotel, e ele descia, ele tinha a mesa dele lá no cantinho, é onde ele fazia as refeições dele. Então, durante as refeições, existiam as pessoas que moram ali no Palácio Santa Marta, que tinham contato com ele, que podiam cumprimentá-lo, que podiam, inclusive, trocar algumas palavras. Ele recebia pessoas para almoçar com ele, então tinha uma vida um pouco mais aberta, uma vida de proximidade, uma palavra que tantas vezes nós falamos Isso em mesmo. relação a ele, né? Maravilha. Então, o próximo Papa pode escolher, sim, e provavelmente vai escolher voltar a viver lá no Palácio Apostólico. Não porque seja menos humilde do que o Papa Francisco, é importante ter isso em mente, né? Foi uma escolha pessoal do Papa, e o próximo Papa, ele vai ter que ter bastante serenidade nas suas escolhas, porque vão começar as comparações, né? Dizendo que agora o outro usava o anel de prata, e você vai usar o anel de ouro, o outro morava na Santa Marta, e você vai morar no Palácio Apostólico. Não, era uma opção pessoal do Francisco, não era uma mudança no papado, como é a reforma do rito do funeral dos Excelente. Tá papas. bom. É, Depois, então, nós tivemos a oportunidade de fazer o velório privado, né? Os dependentes do Vaticano puderam ir até Santa Marta, e também aqui nós tivemos uma mudança grande. Parece pouco, mas o fato dele estar em Santa Marta deu
uma acessibilidade muito grande para as pessoas neste momento do velório. Então, o acesso à Capela Paulina, onde o Papa era velado na primeira noite, é um acesso que está dentro do Palácio Apostólico e tinha muitos controles. Santa Marta está na porta do Vaticano. Não sei se alguém conhece aquela região ali atrás da Basílica, mas existe uma das saídas do Vaticano, atrás da Sala Paulo VI, onde você está, de fato, do lado de Santa Marta. Isso fez com que, mesmo no velório restrito, nós tivéssemos muita gente. Então, foi um período longo de filas bastante grandes, não imensas como nós temos agora, mas de filas bastante grandes dentro da Praça Santa Marta, para saudar o Santo Padre, que foi até a meia-noite da terça-feira. Então, ali nós tivemos a oportunidade de rezar ali juntos. Nós, como equipe de cerimônias, fomos juntos rezar e foi um momento muito emocionante, porque nós estávamos com ele o tempo todo no serviço da liturgia e depois juntos nós fomos ali nos despedir, né? Então foi muito significativo nós entrarmos como equipe de cerimônias para rezarmos juntos diante dele, para nos despedir daquele ao qual nós servimos durante tanto tempo, né? Depois, ontem de manhã, nós fizemos o cortejo que levou o corpo de Santo Padre até a Basílica, onde ele se encontra nesse momento, né? Então, o corpo do Santo Padre foi colocado ali na frente do altar da confissão e fica lá até sexta-feira à noite para que as pessoas possam visitar. E aí é muito interessante porque as coisas vão acontecendo e nós vamos tendo que nos adequar, né? Na teoria, a Basílica fecharia ontem à meia-noite para que as pessoas retomassem as visitas hoje às 7 horas da manhã. Ontem à meia-noite, metade da Via della Conciliazione, que é aquela rua comprida que tem na frente da Praça São Pedro, tinha gente, metade, mais ou menos até você que conhece, outras pessoas que conhecem, até a igreja de Santa Maria in Traspontina, aquela igreja de Nossa Senhora do Carmo que tem bem no meio da Via della Conciliazione. A fila ia da porta da Basílica de São Pedro até lá, à meia-noite. Então foi tomada a decisão de deixar que as pessoas entrassem até que tivesse fila. E isso foi até hoje, 5:30 da manhã. Então, nós tivemos quem está lá, eu não estou no serviço nesse momento, mas quem está no serviço teve 1h30 para reorganizar um pouquinho as coisas ali em volta, talvez limpar em torno alguma coisa que precisasse, porque é um fluxo de pessoas muito grande, e reabrir a Basílica para que os outros pudessem entrar. Então, nós estimamos que hoje são quase 3 horas da tarde aqui, nós já estamos chegando aí por volta das 100 mil pessoas que tenham passado por ali para visitar, fazer a última saudação ao Papa Francisco. Maravilha, Padre. E isso vai até amanhã. Isso vai até amanhã, porque daí, na Santa Maria Maior, é no sábado. Sim. Então, o próximo passo qual é, né? Então, amanhã a Basílica fecha, isso sim, restritamente às 19 horas. Porque às 20 horas está marcada a cerimônia do fechamento do caixão. Então, o caixão não foi fechado até agora. Então, desde que ele foi colocado no caixão na segunda-feira, depois de todo o processo de cuidado do corpo, que eu não sei se deve ser chamado de embalsamento, parece que é um outro tipo de tratamento, eu não entendo de tanatologia, então eu não faço a mínima ideia de como que funciona, né? Mas desde que ele foi colocado ali dentro, o caixão não foi fechado ainda, né? O fechamento oficial do caixão vai acontecer num rito próprio, que acontece na sexta-feira à noite. Sem Então, os fiéis, né? Com a Basílica sem já os fechada. fiéis. É só algumas pessoas próprias da Cúria Romana, né? Tem um elenco com o nome preciso de quem pode participar. E
E nesse rito é lido uma espécie de um relatório dos principais atos do Papa durante o seu pontificado, né? E esse rótulo, esse pergaminho com os principais atos do Papa são colocados dentro do caixão, junto com um saquinho com moedas que circulavam por aqui, as moedas que tinham o rosto do Papa impresso, né? Porque se num futuro alguém precise abrir a urna do Papa, porque é canonizado, porque tem alguma situação específica, você consegue saber como era o rosto dele através das moedas. E, e sendo um pergaminho, tem um processo de decomposição muito mais lento, é possível também reconhecer quais foram os principais feitos daquele Papa durante o período do seu pontificado, né? Lembra que essas coisas hoje, por causa da tecnologia, por causa da imagem, por causa das tantas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, parecem estranhas. Mas se nós pensarmos no passado, quando não existia nada disso, não tinha fotografia, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, era muito importante para que a gente pudesse, então, ter acesso àquela pessoa que viveu em um período específico da nossa história, né? Então, nesse momento do fechamento do caixão, são colocadas essas duas coisas ali dentro. O rosto do Papa é coberto com um tecido de linho, recordando Nosso Senhor Jesus, que quando foi sepultado teve o seu rosto coberto com um tecido, né? E depois o caixão é fechado e lacrado para ser levado depois no dia seguinte para a praça onde acontece a cerimônia das exéquias. As exéquias são realmente daí no sábado, né? Que a gente fala, No as sábado exéquias de é manhã. quando acontece mesmo o sepultamento. Sim. Aí talvez a gente podia até retomar um pouco agora, antes de continuar nessa linha do tempo, né? Esses feitos grandiosos do Papa Francisco, né? Lembrar um pouquinho como foi o seu pontificado, as coisas que a gente pode destacar, né? Eu diria que se é para falar de Papa Francisco no Brasil ou na América Latina, a gente tem que começar antes da sua eleição, porque o Papa Francisco esteve conosco quando era ainda Jorge Bergoglio, em Aparecida, em 2007. Foi ele o relator do documento de Aparecida, que era um documento da Quinta Conferência do CELAM, do Conselho Episcopal Latino-Americano, e que trouxe para nós algumas noções, algumas ideias, conceitos que fizeram parte do pontificado do Francisco e que talvez a gente nem tenha se dado conta, que estão presentes nesse documento, né? Então, algumas coisas importantes que o documento de Aparecida traz é que nós somos discípulos missionários. Não somos discípulos e missionários, mas ser discípulo de Jesus automaticamente é ser missionário. Isso é uma coisa que o Papa Francisco tinha muito claro nos seus discursos, quando falava da evangelização, quando falava que todos nós cristãos temos a missão de levar Jesus Cristo onde quer que ele nos coloque, né? Então, a ideia de discípulos missionários com hífen e não discípulos e missionários estava escondida nos pensamentos do Papa Francisco ao longo de todo o seu pontificado, né? Outra coisa que ele falou muito e que ele tinha muita certeza era que nós estamos não numa época de mudanças, mas numa mudança de época. E faz muita diferença, porque uma época de mudança significa que as coisas eram de um jeito e começam a ser de outros. Uma mudança de época significa que o mundo caminhava em uma direção e agora caminha numa outra direção. Desculpa. Tem outros desafios diferentes de tempos anteriores, né? E de fato, nós estamos numa era da informática que é completamente diferente, nós nunca tínhamos vivido algo parecido. Nós estamos numa época em que a virtualidade tem tomado conta de muitas coisas e tem, às vezes, até tomado o lugar do contato real das pessoas. Nós temos que ter muito cuidado com todas as palavras que nós
proferimos, porque tudo pode ser usado contra nós no tribunal, né? Então, assim, é uma mudança de época, e o Francisco tinha consciência disso, por isso das reformas, né? As reformas que ele fez durante o seu pontificado são uma resposta a esse momento em que nós, como humanidade, estamos vivendo, né? Então, não eram simplesmente as ideias de um Papa que pensava diferente de outros momentos. Não. Estamos num momento diferente da história e precisamos responder de maneira diferente a esse momento da história. Então, a coerência com o Concílio Vaticano II, que na Gaudium et Spes dizia que as alegrias e as dores do homem de hoje são as alegrias e as dores da Igreja. Então, se ele é um Papa que está colocando em prática ainda o Concílio Vaticano II, que é tão novo, tem 60 anos, é um Papa que precisa responder às necessidades desse tempo, né? E essa retomada do Concílio Vaticano II vem com muita força mesmo com ele, né, padre? Com o Papa Francisco, né? O grande Papa que retoma o concílio nesse diálogo, né? Com o mundo atual. Não digo que retoma, né? Os papas conciliares, né? Os papas depois do concílio, desde Paulo VI até o Papa Francisco, foram muito coerentes com o concílio. O que dá a impressão, muitas vezes, que o Papa Francisco tenha retomado algumas coisas, é porque a postura dele é uma postura diferente do Papa Bento XVI, né? O Papa Bento XVI, ele foi muito fiel ao concílio também em todo o seu pontificado, né? A coisa que aí a gente toca diretamente a questão é que o visível do concílio é a liturgia. E aí, por não entenderem nem o Papa Bento XVI e nem o Papa Francisco, as discussões em torno da liturgia fazem pensar que o Papa Francisco fosse mais conciliar do que o Bento XVI. Mas não é isso que acontece. A gente precisaria de um momento para falar só sobre essa discussão para conseguir entender de fato o que acontece, né? Mas, numa pincelada, Bento XVI queria colocar em prática a unidade que o concílio pede. E como na reforma litúrgica do concílio teve um grupo da igreja que se distanciou, ele abriu espaço para trazer esse grupo para mais perto, autorizando a retomada do rito de Pio V na liturgia. Esse grupo negou a oferta do Papa Bento XVI. Esse processo criou uma confusão dentro da igreja e até certa divisão em relação aos ritos. E o Francisco falou assim, peraí, vamos voltar aonde a gente fez alguma coisa que não teve bom resultado e vamos seguir para frente, né? Então, os dois papas são extremamente conciliares. A diferença é a postura e o modo de viver o pontificado, que fez com que muita gente interpretasse de maneira equivocada esse processo. Maravilha. Mas Muito todos bom falar os isso. últimos papas são muito, muito fiéis àquilo que a igreja pede. Mesmo porque o concílio não é a decisão de uma pessoa, né? São os bispos todos do mundo que tomaram essas decisões. Então, de fato, era natural que todos os papas fossem fiéis àquilo que o concílio apresenta. Acho que a gente também pensa por conta desse carisma do Papa Francisco, né? Esse jeito dele mais próximo, essa conversa mais... que ele tinha um jeito mais como o nosso, mais acessível, mais próximo. A gente fica com essa impressão desse acolhimento, né, de Exato, a questão todos. é a latinidade dele, né? Nós latino-americanos somos um pouco mais abertos, um pouco mais livres em algumas situações, né? Não seguimos tão à risca alguns protocolos, e o Papa Francisco era exatamente um grande latino e viveu de maneira plena a sua identidade, né? E depois, então, dessa ligação com o CELAM, né, que estava escondida, digamos assim, dentro do pontificado de Francisco, nós vemos de maneira muito clara esse processo que ele fez do seu papado. Nós tivemos o primeiro contato com ele na Jornada Mundial da Juventude de 2013, que foi o primeiro país que ele visitou, né? Então, o Papa Francisco foi eleito em 2013 e o primeiro país que ele visitou foi o Brasil. A primeira viagem que ele fez foi a Lampedusa, se a gente se lembra ali
onde muitas pessoas, muitos imigrantes morreram tentando atravessar o mar, ali na região da Sicília, em Lampedusa, e aquilo ficou muito marcado, porque o Papa foi até lá para rezar por aquelas pessoas, e uma das grandes marcas do seu pontificado foi essa abertura para acolher a todos, né? Depois disso, ele veio para o Brasil, ele foi para o Brasil, eu não estou no Brasil, então, ele foi para o Brasil, para a Jornada Mundial da Juventude, e nós tivemos a oportunidade de tê-lo muito próximo, né, de experimentar esse seu carisma e de sentir a força do Papa Francisco nas nossas terras, né? Então foi a segunda vez que ele visitou a Aparecida, mas a primeira como cardeal e a segunda já como Papa, porque a jornada foi no Rio, mas ele esteve em Aparecida naquele período, né? E foi o ano em que ele publicou a sua primeira encíclica, que é a Lumen Fidei, que na verdade não é tão franciscana, porque a Lumen Fidei, ela dava continuidade àquilo que o Bento XVI já tinha começado. Então a gente pode dizer que a Lumen Fidei foi uma encíclica a quatro mãos, porque o Papa Bento XVI estava fazendo um processo de reflexão sobre a fé, quando renunciou, e o Papa Francisco quase que fechou aquela reflexão, concluindo aquele trabalho do Bento XVI para publicar, né? Então, o Papa Francisco começa o seu pontificado falando sobre a fé, mas, na verdade, essa reflexão é o vínculo que existe entre o pontificado do Bento XVI e o pontificado dele. O que se torna uma coisa estranha também, um desafio para o Francisco, porque a igreja já tinha esquecido o que era a renúncia de um papa. Então, um papa ter que reinar sabendo que um outro renunciou é um desafio muito grande. O próximo papa começa como único ponto de referência na vida da igreja. O Papa Francisco começa sendo completamente diferente pessoalmente do Bento XVI, com Bento XVI ainda vivo. Então, muitas das dificuldades que nós tivemos e que causaram até, nós somos igreja, não podemos fingir que isso não existe, causaram até pequenos atritos, pequenas confusões e até alguma certa divisão dentro da igreja, são resultado deste momento histórico em que nós tínhamos Papa Francisco com o Papa Bento XVI ainda vivo. É verdade. Se o Papa Bento XVI tivesse morrido quando Francisco assumiu o trono de Pedro, a maioria das confusões que foram criadas não existiriam, porque não teria partido. Quem é do partido de Bento, quem é do partido de Francisco. Quem acha que Bento estava certo ou foi forçado a renunciar, e quem acha que Francisco não tem direito ao trono de Pedro. Essas discussões todas que infelizmente surgiram, só surgiram porque no nosso momento histórico tinha um Papa que renunciou e um Papa que era reinante naquele momento da Padre, igreja, né? eles se encontravam? Tinha uma frequência de Sim, encontro? sim. O mosteiro onde o Papa Bento XVI se retirou é dentro do Vaticano. Então, da Casa Santa Marta até o mosteiro, nós temos uma pequena subida, deve ser, a gente pode dizer aí, uns 500 metros, um pouquinho mais. Então, sim, eles se encontravam sempre, né? Não sei a frequência, mas se encontravam sempre. Inclusive, aqueles que moram no Vaticano dizem que no início, bem nos primeiros momentos do pontificado de Francisco, o Francisco ia se aconselhar com o Bento para saber quais as decisões mais interessantes, justamente para essa continuidade, né? Então, embora a gente escuta por aí dizer que existe uma ruptura entre os dois, é justamente o contrário. É justamente o contrário. E foi isso que levou Francisco a ter, inclusive, a coragem de levar o pontificado dele à frente, né? De fazer tudo aquilo que ele precisava fazer, mesmo que Bento XVI fosse vivo ainda, porque Bento XVI também sabia o lugar dele. Ele nunca interferiu no pontificado de Francisco, né? Ele estava ali presente e nunca interferiu. Me faz lembrar Dom Paulo.
que era bispo emérito, estava na nossa diocese junto com Dom Pedro, mas nunca interferiu. Deixou que Dom Pedro fizesse o caminho dele. É muito parecido se a gente olhar, claro, com uma abrangência muito maior, porque estamos falando do Papa, mas é essa mais ou menos a relação entre os dois, né? E lá naquele ano ainda, de 2013, nós tivemos a famosa frase, né, que para nós padres é um modelo do Papa Francisco, que é: sejam pastores com cheiro de ovelha. Foi na Quinta-feira Santa daquele ano que ele falou essa frase, primeira Quinta-feira Santa do Papa Francisco, e foi assim que ele viveu, né? Porque a última atitude dele, o último pedido dele foi de voltar para a praça e de passar de novo no Papa Móvel, no meio das ovelhas, né? Então, o Papa Francisco foi um pastor com cheiro de ovelhas. Foi aquele que, desde o começo, quis estar próximo das pessoas, e a proximidade, repito, é uma das marcas do seu pontificado, e ele viveu isso de maneira plena até o último momento, né? Aqui, ouvindo as pessoas daqui e dali, depois até foi publicada como foram as últimas horas do Papa Francisco, se entende que, de alguma maneira, ele já conseguia sentir que estava muito fraco, que não ia conseguir ir muito para frente. Tanto uma das reportagens que saiu aqui diz que quando ele subiu no papamóvel, ele se virou para o enfermeiro e disse: será que eu consigo? Né? E o enfermeiro disse: vamos que o senhor dá conta. Né? Então era esse desejo mesmo de estar no meio das suas ovelhas, né? de fazer tudo o que podia, o máximo que podia, para poder viver de fato aquilo que era o seu modo de ser, né? O obrigado, que foi a sua última palavra, foi um obrigado por viver, por que permitiram ele viver aquilo que era a essência do seu pontificado, né? Nossa, que lindo. É isso. E esse movimento, né? Alguém está dizendo aqui a ideia da igreja em saída, né? Também isso está presente no documento de Aparecida e faz parte do ministério do Papa Francisco, né? É característica dele, pessoalmente falando, né? E que ficou muito, muito claro que estava presente no seu ministério, porque não tem como separar as duas coisas, a pessoa das atitudes que ela toma, né? E depois, em 2014, então, nós temos a primeira encíclica especificamente franciscana, que é a Laudato Si, né? Que vai falar sobre a casa comum, vai falar sobre o cuidado com a natureza. E ali nos coloca São Francisco de Assis e Papa Francisco quase que um ao lado do outro, porque de fato as notícias, as mensagens vão seguindo mais ou menos a mesma direção. Eu tenho uma colinha aqui, porque é muita coisa, né? Isso. E aí na minha colinha, logo depois da Laudato Si, nós temos duas coisas bonitas que aconteceram meio que simultaneamente, que é o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, outra marca, né? Então, se o Papa Francisco é conhecido pela sua simplicidade, pela sua proximidade e pelo seu cuidado com a natureza, como São Francisco, ele também é conhecido como Papa da Misericórdia, abrindo o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, no mesmo ano em que ele publica a exortação apostólica Amoris Laetitia, que fala sobre o matrimônio, que leva em consideração o problema dos casais em segunda união, que flexibiliza até o acesso ao sacramento de acordo com o caminho feito dentro de uma comunidade. E aqui é interessante, que não é relativizar o sacramento, não é fingir que está tudo bem e que agora tudo virou festa, né? Mas é o zelo e o cuidado de alguém que não está julgando quem se aproxima, que acolhe as pessoas na sua história, naquilo que a pessoa está vivendo, e tenta encontrar uma via capaz de fazer com que aquela pessoa se sinta, de fato, membro da igreja, porque não deixa de ser membro da igreja pelas situações várias da sua vida, né?
A Amores Letícia, ela tem uma expressão grande da misericórdia de Deus. Ela me parece muito com o Evangelho do Filho Pródigo. E ela também tem uma exigência que muitas vezes nos nossos tempos é deixada de lado, que é a exigência da vida em comunidade. Hoje, com a facilidade de deslocamento e com as tantas atividades virtuais que acontecem, nós temos o risco das pessoas esquecerem o que é a vida de paróquia, o chão. Então, o importante é viver os sacramentos, e eu vivo cada domingo num lugar diferente, sou peregrino no mundo e não tenho ligação com nenhuma paróquia, não tenho ligação com nenhum lugar específico. Isso é perigoso, porque é na comunidade que se faz a experiência verdadeira do Cristo. Então, não ter uma comunidade é um risco para a vida de fé, porque eu vivo a minha fé, do meu jeito. E eu vou pela comodidade, né? Então, se eu não consigo me dar muito bem, tenho alguma dificuldade de acolher o irmão, eu deixo ele para lá e vou para outro lugar, onde eu me sinto mais confortável. Eu vou buscando esse conforto com o desencargo de consciência de que eu posso fazer as coisas porque eu estou cumprindo a vida sacramental. Amores Letícia diz, olha, peraí, né? O pastor conhece a ovelha. E é justamente porque o pastor conhece a ovelha na vida da comunidade que ele é que vai conseguir dizer se aquele casal em específico tem maturidade suficiente para viver a sua união, ainda que uma segunda união, de maneira tal a ser expressão de unidade e de comunhão na vida da igreja. Então, não é uma banalização do sacramento, aquilo que propõe Amores Letícia, mas é um cuidado, né? Um cuidado de um pastor. Então, marca do jeito de ser do Papa Francisco e marca também do seu pontificado, como um pontificado da misericórdia. Que ele vai trazer a frase, né? Também em tantas outras situações. Que a igreja deve ser como um hospital, né, de campanha e não uma alfândega Exatamente, que barra e exatamente, diz né? quem pode e quem não pode, né? Então é um ano muito especial, o ano da misericórdia, né? Até porque ele pediu que se abrissem portas santas no mundo inteiro, né? Hoje as portas santas são só 4. Nós temos igrejas jubilares, que são lugares de peregrinação, mas portas santas são só as 4 das 4 basílicas papais, né? No ano da misericórdia, não, nós tivemos portas santas espalhadas pelo mundo inteiro. Até a primeira ele abre numa viagem apostólica, não é? Exato, né? Então, para dizer, não é São Pedro, a misericórdia de Deus está espalhada pelo mundo inteiro, né? Não está centralizada em um lugar ou em uma pessoa, mas está justamente onde há necessidade de alguém ser alcançado por essa graça, por essa misericórdia. Então, o ano da misericórdia, não só por ser um jubileu extraordinário, mas pelo modo em que foi vivido, também foi uma marca muito importante no pontificado do Papa Francisco. Depois nós vamos para frente até que nós chegamos nas proximidades da pandemia, né? E ali eu tenho uma coisa pessoal que eu partilho sempre, mas eu acho que aqui vale a pena partilhar de novo, que foi a experiência que eu tive com ele em 2019, quando eu vim para cá, para o curso de formadores, né? Na época eu era reitor do seminário, junto com o padre João Paulo, que agora também está no céu. Nós viemos para um curso de formadores de seminário. E esse curso se encerrou com uma audiência com o Papa Francisco. Ali nós fizemos 2 experiências muito interessantes, e aqui muito espirituais até. Naquele dia chovia muito em Roma, e nós estávamos com o guarda-chuva aberto, de batina, porque para encontrar o Papa nós temos que estar vestidos assim. E chovia, nós estávamos todos encharcados ali na Praça São Pedro, na parte de cima do sagrado, onde tem a proximidade do palquinho onde fica o Papa. E o Papa estava dentro da sala Paulo VI, porque como chovia, os idosos e os enfermos foram acolhidos ali. E a gente só escutou a voz do Papa que dizia: agora eu deixo vocês e eu vou para a praça, porque tem muita gente me esperando na praça. Essa
frase foi suficiente para fechar as torneiras do céu e parar de chover. Parecia uma coisa, era inacreditável, assim, inacreditável. Naquela hora nós nos olhamos os padres e dizemos, de fato ele tem as chaves do céu. Que lindo. E parou de chover, ele veio ao nosso encontro, fez a audiência e saiu um sol que no final da audiência, quando nós fomos fazer a foto com ele, a gente já tinha perdido as esperanças por causa da chuva dessa foto. Mas quando fomos fazer a foto com ele, as nossas roupas já estavam secas, porque o sol que abriu foi suficiente para naquela meia hora em que nós esperávamos as roupas se secassem. E ali nós tivemos a primeira vez que o Papa Francisco falou sobre as proximidades. Ai, Então, padre. as 4 proximidades que ele repetiu inúmeras vezes quando falava com os padres ou com os bispos, foram pronunciadas pela primeira vez pelo Papa Francisco para o nosso grupo, o grupo de padres brasileiros, né? Então teve um vídeo viral, inclusive, naquela época, que girou o Brasil inteiro. Ele estava bem na minha frente, então eu sou um daqueles que fala com ele naquele momento, em que ele diz que nós padres devemos ser especialistas de proximidade. E nós devemos pensar em 4 proximidades diferentes. A proximidade com Deus, através da oração, a proximidade com o bispo, e ele diz, não interessa se eu não gosto daquele bispo, ele é o meu bispo, é o ponto de unidade da igreja. Então eu devo ser próximo ao meu bispo, independentemente de quem seja, ele é o bispo. Proximidade entre nós padres, nunca fazer fofoca, nunca falar mal dos outros, nunca falar pelas costas. Se alguém tem alguma coisa contra o outro, fala na cara. Desse jeito, falava o Papa Francisco, com essas palavras. E proximidade com os fiéis, porque nós saímos do povo e voltamos para servir ao povo. E nos dizia, lembrem-se de Timóteo, que depois era exortado a rezar pela sua mãe e pela sua avó. É a família de onde ele veio. Então, nós não podemos nos esquecer que nós saímos do povo e voltamos para o povo para servir. Então, são 4 proximidades. Proximidade com Deus, proximidade com o bispo, proximidade entre nós e proximidade com o povo. Essas são as exatas palavras do Papa Francisco, ficaram impressas em mim desde 2019 e eu posso repeti-las quantas vezes forem, porque foi exatamente isso que ele nos falou, né? E para mim foi a grande marca do seu pontificado, né? Essa proximidade que mudou o meu jeito de ser padre. Então, todas as vezes que alguém me solicita alguma coisa, todas as vezes que eu preciso fazer as minhas atividades e alguém no meio do caminho me pede para mudar a minha rotina, eu não hesito em fazer isso, porque, de fato, eu aprendi com o Papa que, para ser um bom padre, eu preciso viver desse jeito. Padre, é tão verdade isso, porque isso foi impresso no meu coração também, desde a primeira vez que o senhor falou isso aqui, e como isso é verdade mesmo no senhor, né? Porque todas as vezes que eu faço uma abordagem ao senhor para que o senhor possa vir aqui, ter esse momento conosco, eu lembro exatamente a primeira vez que o senhor disse isso no Deus Convida. E o senhor vive mesmo isso. Então, que maravilha, né? Presente de Deus mesmo através do Papa Francisco aí para o seu ministério. Maravilhoso. Sim. Depois disso, isso foi em novembro de 2019 e em 2020 começou a pandemia, né? E aí aquela imagem que marcou todo mundo, em março de 2020, Papa Francisco que sobe sozinho a escadaria da Basílica de São Pedro. A escadaria não, né? O sagrado, a rampa do sagrado, rezando pela humanidade inteira. Né? Então, aquela imagem que ficou marcada e que nós lembramos muito quando ele agora, nos últimos tempos, foi internado. Porque o paralelo é exatamente esse. Ele estava sozinho, rezando pelo mundo, e agora o mundo inteiro vem até a Basílica para rezar por ele quando ele estava internado. Né? E é ali um símbolo da comunhão da igreja muito grande, que eu acho que marca também a nossa história, como pessoas que viveram durante o pontificado do Papa Francisco. Né? E
E depois da pandemia, nós tivemos, aliás, um pouquinho antes, deixa eu lembrar direitinho, foi ali no meio do caminho entre a constatação ou não da pandemia, porque ele assinou a Fratelli Tutti em Assis. Então, significa que ele podia ainda se movimentar pela cidade, né? Mas teve a Fratelli Tutti, que é essa encíclica que o Papa Francisco nos deixou, que fala sobre a unidade universal e é onde ele começa a falar de maneira muito mais intensa sobre a dinâmica da paz, que vai se tornar dali em diante a palavra de ordem do seu pontificado, né? Todas as vezes que o Papa Francisco apareceu, ele falava sobre paz, rezar pela paz, que dar um fim às guerras e procurar viver a fraternidade universal. Isso tudo estava presente na Fratelli Tutti, que ele nos deu em 2020, que foi justamente o ano da pandemia. O ano em que as enfermidades e as perdas de tanta gente nos deram a esperança de que a humanidade sairia melhor de tudo isso. Depois a frustração de que parece que a gente não aprendeu tanto com esse momento da nossa história, mas ele nos exortava a sermos unidos, né? A sermos irmãos. E esse também é uma coisa, é um legado grande do seu ministério. Né? São Lindo. 12 anos, é bastante coisa, né? Depois da pandemia, nós temos, talvez, como destaque principal, todo o processo de reforma da Cúria, né? Em que as congregações com as quais a Cúria Romana é dividida, porque cada grupo da Cúria pensa a uma parte específica da dinâmica de evangelização da igreja, né? E organização interna, o fato de transformar essas congregações em dicastérios parece só uma mudança de nome, Uhum. mas muda completamente a maneira com a qual esses grupos são organizados. Porque uma congregação tinha necessidade de ter como primeiro responsável o prefeito, um cardeal. Um dicastério não. Um dicastério pode ter até um leigo como primeiro responsável. Então, na verdade, o que o Papa Francisco faz com a reforma da Cúria Romana é descentralizar o poder. Porque se antes tudo precisava passar por um cardeal, agora nós temos especialistas em cada área. Porque os cardeais não são especialistas em comunicação. Então, de Castério para comunicação, ter um cardeal como ponto de referência, talvez não fosse a melhor coisa na prática. Porque um outro leigo poderia ser muito mais eficiente se exercesse aquela tarefa, né? Um cardeal pode ser especialista em liturgia, pode ser especialista em teologia, pode ser especialista em Sagrada Escritura, mas um cardeal talvez não é especialista em Uhum. finanças. Então, ter que colocar uma pessoa que não sabe lidar direito com isso para chefiar outras pessoas que talvez tenham uma expertise maior, né, não traz uma eficácia tão grande que poderia estar presente se a organização fosse redistribuída. E é isso que faz o Papa Francisco. Né? Muita gente o critica, e é natural que durante uma reforma hajam críticas, mas ele corresponde à necessidade desse tempo. Nós precisamos de pessoas que saibam o que estão fazendo em todos os aspectos daquilo que fazem. Né? Então, no caso específico dos dicastérios, essa mudança faz com que nós tenhamos pessoas mais capacitadas, cuidando com muito mais eficiência e eficácia das coisas da igreja. E lá, de novo, a unidade que nós temos no sacerdócio ministerial e do sacerdócio comum dos fiéis. Eu não preciso ser padre para administrar um grupo de pessoas. Eu preciso ser padre para administrar os sacramentos. Então, o que o leigo pode fazer, deixa que o leigo faça. Que problema há? Né? Então, é melhor até que o leigo faça, porque ele vai dividir o peso que o padre tem de fazer tudo sozinho e, ao mesmo tempo, vai poder fazer com muito mais maestria, porque talvez seja especialista naquela área, coisa que nós não podemos ser, porque não tem como ser especialista de tudo. Verdade, padre, muito especial, porque a igreja é formada por todos mesmo, né?
Exato, e essa reforma da Cúria mostra exatamente isso, né? Esse cuidado do Papa de dizer, olha, nós somos um corpo. Então Isso, não adianta a cabeça querer andar por aí sozinha, porque sem o resto do corpo não tem como chegar longe, exatamente. né? E podendo também os leigos estarem mais próximos, né, desse acolhimento tão profundo que coloca até nesses cargos realmente de ajuda, de administração, só aumenta mesmo o amor pelo maior conhecimento, né? Se a gente fala naquilo que a gente conhece, isso dá um maior conhecimento da igreja como um todo para todos. Isso é muito bom. Exato, né? Todo mundo pode colocar a serviço o dom que recebeu, Isso aí. né? E aí nós temos aqui puxando a brasa para minha sardinha, a Desidério Desiderare, que é a exortação apostólica sobre a formação litúrgica do povo de Deus, né? Onde o Papa Francisco nos diz que nós precisamos ajudar as pessoas a rezar a liturgia, mas também a rezar a partir da liturgia. Então são dois caminhos de formação para a vida espiritual. O caminho de formação que me ensina a viver os ritos, mas um caminho de formação que me ensina a colher os frutos dos ritos celebrados. E a Desiderio Desiderare é, então, uma resposta também a toda aquela discussão de como é que eu rezo. O válido é rezar com o rito de Pio V, o válido é rezar com o rito chamado rito de Paulo VI, o válido é rezar bem, o válido é entrar em contato com o mistério de Cristo, o válido é fazer da liturgia uma expressão da sua fé que louva a Deus. Todas as outras coisas são acidentes. Elas podem ser modificadas. Elas não importam tanto se o fruto produzido nesse processo é de fato um fruto de crescimento espiritual que te leva à santidade. Às vezes a gente fica brigando se eu devo me vestir de azul ou de preto e não muda nada, né? Assim, os símbolos são importantes, a ritualidade é importante, eu como liturgista vou ser o último a dizer que não tem que prestar atenção nessas coisas. Mas entre essas coisas e a essência, a essência, que é o contato com Cristo e a conversão do coração para caminhar na direção da santidade, a essência é muito mais importante. E é isso que ele nos fala na Desiderio Desiderare, com outras palavras, quase para dizer, preste atenção no que de verdade importa, não fiquem presos nessas coisas que são secundárias. Uhum. E depois começa, então, o processo já mais próximo de nós, em 2024, a última encíclica que ele escreve é a Delixit Nos, que é Nos Amou até o Fim, né? Que fala sobre o amor de Deus, sobre o Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos ainda conhecendo essa encíclica, ainda estudando tudo aquilo que ele falou, porque foi agora, no finalzinho de 2024, que ela foi publicada, né? E nós não tivemos, então, a oportunidade de ver essa encíclica vivenciada por ele, porque o Amor-nos até o fim foi expresso no pontificado de Francisco, quando a sua última atividade foi a mesma atividade do começo. Né? Um pontificado começa com a bênção, Urbi et Orbi, e terminou, no caso de Francisco, com a bênção, Urbi et Orbi. O começo e o fim quase que se juntaram no pontificado de Francisco para dizer, este momento histórico tem a sua marca, tem a sua mensagem, tem a sua importância na vida de cada um de nós. Né? Eu tive a oportunidade de viver 3 pontificados. Eu nasci no pontificado de João Paulo II, vivi o pontificado de Bento XVI e agora o de Francisco. Né? O 4º pontificado agora, a gente começa a contar os papas, começa a se sentir velho. Mas eu posso dizer que cada um deles teve a sua importância e a sua contribuição para a vida da igreja e nos ensinou tanto, né? Nos ensinou tanto, ao seu modo, com aquilo que cada um podia trazer. Né? Padre, eu queria acrescentar também 2 coisinhas aqui nessa linha maravilhosa que o senhor trouxe, que quando o senhor fala da abertura aos leigos, a gente pode dar uma pitadinha mais aí também, falar dos leigos e das mulheres, né? Sim, ele tinha um cuidado muito especial com a vida feminina, né?
Mesmo porque, se a gente for bem sincero, nós homens temos muitas limitações, que sem as mulheres a gente não consegue, né? É vice-versa, viu? Tem o Nós também. Roberto Carlos que dizia, né? Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. De fato é assim, porque vocês são muito mais fortes do que nós, na verdade, né? E de fato, até a inserção, por exemplo, da voz feminina na tradução dos textos da catequese na quarta-feira, né? Parece uma coisa pequena, mas por que não podia ser uma mulher? É uma leitura, é um texto que já está pronto, né? São coisas que ele fala assim, para de ficar preso ao que é superficial. Vamos para aquilo que é mais importante. Isso mesmo. E até em relação à ministerialidade, né? Porque o fato de permitir que as mulheres recebessem, por exemplo, o ministério de eleitor, para muitos foi uma coisa que dizia assim, agora ele vai querer ordenar as mulheres. Não, exatamente o contrário. Pois é. Porque, porque o ministério de eleitor é um ministério laico, é um ministério dado aos leigos. É verdade que os seminaristas, no processo de formação, recebem os ministérios de leitor e acólito. Mas esses ministérios, eles deixaram, com a reforma do Concílio Vaticano II, de ser ministérios clericais. Eles continuam a fazer parte da preparação para o sacerdócio, mas eles são ministérios leigos. Quando o Papa Francisco diz as mulheres também podem receber esse ministério, ele está dizendo as mulheres são leigas e vão continuar a ser leigas. E não são melhores do que os padres, pelo contrário, cada um tem o seu papel dentro da vida da igreja. Eu digo sempre, quando alguém fala assim, mas a coisa da ordenação das mulheres, eu falo, olha, tem coisa que faz parte do nosso ser, nosso Senhor instituiu homens para serem padres, né? Não é uma coisa de discriminação. Eu amo, eu acho linda a possibilidade de gerar uma vida, mas eu, como homem, nunca vou poder fazer isso. Faz parte do meu ser masculino uma outra direção. Assim como faz parte do ser feminino ter a graça de ter dentro de si uma nova vida e de gerar essa vida para o mundo. Por mais que eu ache bonito, por mais que eu ache uma coisa extraordinária, eu nunca vou poder experimentar isso porque faz parte da minha natureza uma outra característica, né? Então, assim também com o ministério sacerdotal, né, é próprio do ministério sacerdotal que sejam homens, não porque a igreja é discriminatória, mas porque Nosso Senhor quis assim. Isso. Às vezes Isso, as nessa linda pessoas criam abertura de. polêmica com coisa que não Pois precisa. é, e essa linda abertura de completude, né? E nós podendo ajudar, suportar, cuidar, né, naquilo que é próprio da mulher. E outra coisa também que eu acho muito bonito é o Papa mostrar o quanto nós precisamos da oração uns dos outros. Né? Essa última encíclica dele, eu lembro muito bem, eu não sei se foi numa audiência geral, mas que ele anuncia que ele vai começar a escrever sobre o coração de Jesus e ele pede a oração de todos nessa empreitada que ele ia começar. Então isso também mostra, né, uma dignidade, uma proximidade, uma coisa maravilhosa que todos temos que ter na nossa vida, né, padre? Sim, e ele tinha isso desde o começo, né? Então, a saudação dele no final do Ângelus era: não se esqueçam de rezarem por mim, A gente precisa né? até falar em italiano todo mundo, né? Não dimenticarvi, não É, pregare per me, porque exatamente. entrou. Também, logo no primeiro, no anúncio, né, na sua primeira apresentação, ele pede que as pessoas rezem por ele antes de dar a bênção. Então, assim, essa comunhão dos santos que inicia já aqui e depois se perpetua no céu, era também muito presente no modo de ser do Papa Francisco. E vai continuar agora, né? Nós vamos sepultá-lo agora no sábado, com o rito das Exéquias, que acontece ali na Basílica de São Pedro, na frente da Basílica, a missa presidida pelo cardeal decano, o cardeal ré, né? Decano é o cardeal mais idoso, né? É chamado de decano, que é também quem anuncia depois a eleição de um novo Papa, né? E depois disso nós vamos levar o corpo do Papa Francisco para a Basílica de Santa Maria Maior, lugar que para ele é um lugar especial. Ele sempre foi lá, mesmo antes de ser Papa, era o lugar dele em Roma, né? E ele pediu então que fosse sepultado lá.
dois pedidos ele fez. Um pedido foi que fosse na terra. Então, não sei bem como estão fazendo ali, porque a gente não tem acesso, mas estão organizando a sepultura dele entre as duas capelas grandes que tem ali do lado esquerdo de quem entra na basílica, né? Então ele vai estar bem no corredor da igreja, ele não vai estar dentro de uma capela exclusiva, não vai estar bem no corredor, na passagem para todo mundo, né? E uma das coisas que ele pediu, além de ser colocado na terra, João Paulo II também tinha pedido de ser colocado na terra, é que na lápide esteja escrito somente Francisco. Não vai estar escrito nem Papa, vai estar escrito Francisco. Né? Porque ele não queria ser conhecido pelos cargos que exerceu, mas pela vida que viveu. Né? Então, dentro desse caminho, dentro desse processo, nós nos despedimos agora do Papa Francisco no próximo sábado com o seu sepultamento, né? Só respondendo à pergunta da Lívia, se o Camerlengo é candidato a Papa, sim, é um dos cardeais que tem menos de 80 anos, então sim, é um dos possíveis papas, né? São 137 cardeais no total que hoje são elegíveis e que devem participar do conclave. Eu pensei que ele que anunciasse o Papa, não é? É o decano, Decano. que é o cardeal mais velho, né? Que normalmente não participa do conclave. Até por causa disso, né? Então, se a pessoa que é responsável por anunciar é eleita papa, como é que fica? Quem anuncia, né? Verdade. Então, quem anuncia é o mais idoso que não participa do conclave. No caso, hoje é o cardeal Ré, né? Que é o mais idoso entre os cardeais. Assim que nós rezamos a missa Ezequiel, que é a missa da sepultura do Papa Francisco, ali é a primeira missa do Novendiale, que na verdade é uma novena, são 9 dias de sufrágio, de oração pelo Papa, e que é para nós, até humanamente falando, um período de transição, onde a gente elabora o luto, ao mesmo tempo que começa o processo de esperança do novo Papa. Então, esses 9 dias, eles servem para que a Igreja aprenda a agradecer pelo Papa que morreu e esperar pelo Papa que chega. E cada um desses 9 dias, um grupo diferente do Vaticano que organiza as celebrações. Né? No meu grupo, no meu caso, nós que somos da Capela Papal, nós vamos organizar a celebração do dia 30 de abril e a celebração do dia 4 de maio, que é a última dos Novendiali. Isso tudo transmitido, aberto aos fiéis? É aberto aos fiéis. Eu não sei se vai ser transmitido pelo Vaticano, mas é aberto aos fiéis. No caso, acontece aqui no horário fixo, 5 horas da tarde, e todo mundo pode participar. E vai Né? acontecer na Basílica... Na Basílica de São Pedro, de todos São os Pedro. dias, às 5 horas da tarde. Sim. Durante esse intervalo, ou até antes, a gente não sabe como vão ser as próximas congregações dos cardeais, que se encontram todos os dias, né? Até o conclave vão se encontrar todos os dias. Vai ser anunciada a data do conclave. Nós não temos ainda a data do conclave. A única coisa que a gente sabe é que tem que ser depois desses 9 dias. Então, se acaba dia 4, o conclave pode começar dia 5 e pode começar, não sei, dia 11, dia 20, e os cardeais é que vão decidir quando é que começa. Claro que eles procuram fazer o mais rápido possível, mas só depois do dia 4 de maio é que nós podemos, de fato, começar o conclave. A data pode sair antes disso, mas a prática só depois do dia 5 de maio. E essas reuniões que eles vão fazendo é congregação geral, né, dos cardeais que eles vão... A Congregação Geral dos Cardeais é uma reunião que eles fazem todos os dias, os cardeais que já estão em Roma e os que vão chegando, para organizar todos esses passos até o conclave. É um pré-conclave. Né? É o período de organização da agenda, de como as coisas vão funcionar. Uma vez que não tem mais o Papa, então não tem mais quem assina em nome da Igreja, quem toma as decisões,
durante esse período, quem toma as decisões é a congregação dos cardeais. Então, todos os dias, eles têm essa reunião. E a cada 3 dias, são sorteados 2 secretários que ajudam Camerlengo a organizar tudo isso, né? Então, os secretários vão mudando ao longo do caminho, também para distribuir um pouco as tarefas, os trabalhos, mas também para não se criar grupinhos dentro do colégio cardinalício. E o Carmelengo, ele só pode atuar nessas questões mais práticas, né, padre? Quer dizer Sim, assim, tem questões ele não toma específicas do nenhuma Papa, decisão. né? É. Não toma nenhuma decisão. Tanto que as canonizações foram suspensas, como a canonização do Carlo Acutis, porque não se pode fazer um ato oficial sem o Papa. E a canonização é um ato oficial do pontífice, né? Então, ainda quando não é ele que preside a missa, como foi algumas canonizações que nós tivemos ao longo da história, agora não me vem nenhuma em mente, quando não é ele que preside a missa, a canonização é um ato em nome do Papa. Se não tem o Não. Papa, não pode ter um ato em seu nome. Então a gente vai esperar um novo Papa que vai depois definir quais serão as novas datas para as canonizações que foram suspensas agora, né? Depois do conclave, então, uma vez anunciada a data do conclave, nós temos a missa, que é a missa pedindo o Espírito Santo para que os cardeais possam eleger o novo Papa, né? Que é a missa de abertura do conclave. Os cardeais entram na Capela Sistina, começam o conclave, e nós todos ficamos de plantão na Praça de São Pedro, esperando a fumaça branca para ser anunciada a bela notícia, né, que nós temos um novo Papa. E Então, essa esse é o missa, caminho que nós vamos trilhar agora. a missa que se pede o Espírito Santo, que se reza nessa intenção, é uma missa ali na Basílica de São Pedro também, e de lá, então, que eles já entram para o conclave, onde também ficam Isso, isolados, né, sem contato com o espero, exterior, né? É, sim. externo. Sim. É, então, nós estamos aqui no meio de tudo isso, né? Esperando agora, nesses últimos dias, para o velório, para o final do velório, para o sepultamento, melhor dizendo, do Santo Padre, e rezando pela sua alma. E a gente sempre diz, né? Daqui até o sepultamento, as nossas atenções devem ser voltadas para o Papa Sim, Francisco, para lembrar o que ele nos ensinou, para agradecer pela sua vida. Infelizmente, a mídia secular começa com uma série de especulações, falando já de quem pode ser, quem não pode ser, o próximo Papa, o tipo de vida de um cardeal, de outro cardeal, quais são as tendências desse e daquele. Eu acho que não é momento de pensar nisso. É momento de respeitar essa perda que nós tivemos, porque é alguém muito importante que faleceu, né? Assim, não sei, eu tenho a graça de estar aqui muito perto, para mim é um vazio mesmo muito grande, é como se fosse alguém muito próximo de mim, embora eu não tivesse contato com ele sempre, né? Estava a serviço, ouvia, não tinha contato pessoal com ele, isso era algumas vezes, né? Mas para mim é um buraco muito grande, aquele a quem eu servia não existe mais, né? Existe no céu, não existe mais aqui conosco. Então, é um momento de pensar nisso, né? A Cecília está dizendo, é como se fosse alguém da nossa família, exatamente, né? Exatamente. Então, é um momento de pensar nele. Depois que passar o sepultamento, depois que nós começarmos a elaborar essa coisa dentro de nós, aí sim a gente vai começar a olhar para os cardeais, a pensar quais são as possibilidades, porque inclusive eles, nenhum deles está pensando nisso agora. Todo mundo agora está pensando em cuidar do próprio coração e venerar a memória do Papa Francisco, que é o mínimo, o justo nesse momento da nossa história, né? exatamente, padre. É isso mesmo. Que a gente possa ajudar, né, as pessoas a enxergarem dessa forma,
né, a verem assim. A gente tem também essa missão, nós que estamos aqui ouvindo todas essas palavras lindas aqui do Padre, de levar isso adiante, né? Com amor. A hora que alguém nos aborda falando de uma forma diferente, que com amor a gente possa, com carinho, transmitir essa mensagem a todos. Sim, né? Então vamos rezar pelo Papa Francisco, pela sua alma, e rezar pela Igreja, para que os cardeais sejam iluminados pelo Espírito Santo e nós possamos continuar o nosso caminho de esperança, né? O jubileu não para, então continuamos a ser peregrinos de esperança, é a esperança de que nós continuamos a nossa estrada na direção que o Senhor nos apresenta, né? Com o novo Papa vai ser, não sabemos quem, não sabemos como, mas com o vigário de Cristo, o Cristo que nos deixa alguém que nos ajuda a continuar sabendo que não estamos sozinhos. Amém, Padre. Que assim seja, né? Então vamos fazer uma oração, pedimos a sua bênção, rezamos muito pelo Senhor também, agradecemos muito esse carinho sempre, essa proximidade, e que o Senhor possa viver, né? Aí de pertinho, com todos nós no seu coração, levando cada um de nós também nesse momento tão especial de despedida do Papa. Sim, eu acho que não tem oração mais adequada do que a oração do Espírito Santo nesse momento, né? Então vamos encerrar com ela. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Amém. todos os corações se abram eternamente a esse Espírito Santo, que os cardeais possam realmente ser essa abertura linda para que o Espírito fale neles, Padre. Amém. 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 Nos Padre, vemos em muito breve e obrigada. continuamos unidos na Eucaristia. Sempre. Isso, o Padre nos ensinou muitas frases maravilhosas e essa é uma das nossas preferidas. Nos unimos na Eucaristia, sim, Padre, com muita alegria e já esperando aqui o Senhor com muito carinho de volta, viu, ao Brasil. Logo, logo, se Deus quiser. Amém. Padre, obrigada. Pessoal, um Eu que abraço a agradeço. todos. Santo dia. Tchau, tchau a todos. Bom dia. Bom dia.